Olá, turma, tudo bem? Hoje a nossa aula é de História. Hoje nós vamos estudar a apostila 1, unidade 2, página 22 até 26. O nosso conteúdo de hoje será Grupos Humanos da Pré-História. Vamos abrir aí a apostila na página 22? Na página 22 e na página 23, nós temos a imagem para ajudar vocês a responderem as atividades da página 23, que são aquelas famosas perguntas e respostas individuais, ou seja, pessoais. Vamos pegar o nosso marca-texto, não esquecendo, hein? Página 24. Na página 24, olha aí o que a tia escreveu para vocês. Nós vamos já começar a ler nossa apostila na página 24. Vamos iniciar com os grupos paleolíticos. Paleolítico. O que vem a ser paleolítico? Também chamado de Idade da Pedra Lascada, que começou há mais ou menos 2,7 milhões de anos e terminou por volta de 10.000 a.C. Foi durante o período paleolítico que os primeiros grupos humanos passaram a produzir utensílios e ferramentas. Aí na nossa apostila, na página 24, está assim, olha, vamos ler a apostila? Por enquanto não precisamos marcar. Preparando a viagem. Na unidade anterior, você conheceu um pouco sobre história, teve contato com o trabalho do historiador e refletiu sobre o registro da passagem do tempo entre diversos povos. Agora você vai ver uma longa viagem no tempo para descobrir como os primeiros grupos humanos viviam e se organizavam. A viagem será longa porque você estudará uma história que começou há cerca de 2 milhões de anos. Agora sim, marca texto, trabalhando, hein? Paleolítico e Neolítico. Continuando, foi durante o Paleolítico um dos períodos da pré-história. Vamos marcar todo esse parágrafo, hein? Que os primeiros grupos humanos passaram a produzir utensílios e ferramentas. Batendo uma pedra na outra, obtinham lascas que passavam a ser usadas como lâminas. Com essas lâminas, eles podiam construir outras ferramentas e utensílios. É por causa do uso das lascas de pedra que o período paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada. É provável que você já saiba que, para facilitar o estudo da pré-história, geralmente os historiadores dividem esse período em duas grandes partes. Olha aí o Paleolítico. Paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada, que começou há mais ou menos 2,7 milhões de anos e terminou por volta de 10.000 a.C. Marcamos tudo até aí? Vamos continuar nossa leitura e continuando a marcar. Neolítico. Neolítico, também chamado de Idade da Pedra Polida, que começou por volta de 10.000 a.C. e terminou aproximadamente em 4.000 a.C. Marcamos até aí? Na fotografia, grupo de arqueólogos realiza escavações e encontra alguns vestígios em sítio arqueológico do período neolítico na Inglaterra em 2015. Página 25, quinto ano. E vamos continuar a marcar, porque esse assunto é muito importante. O nomadismo e depois o sedentarismo. O que vem ser nomadismo e sedentarismo? Nômades são povos que não têm uma habitação fixa, vivem mudando de um lugar para o outro. Os caçadores e coletores eram nômades, deslocavam-se constantemente para conseguir alimentos e não tinham uma moradia fixa. Vamos lá na nossa apostila e marcando. Para viver os grupos humanos do período paleolítico, caçavam, pescavam e faziam a coleta de alimentos, que eram as folhas, os frutos e as raízes. Esses grupos ficaram conhecidos como caçadores e coletores. Os caçadores e coletores eram nômades, tinham de se deslocar constantemente para conseguir alimento e não tinham uma moradia fixa. Quando os recursos de determinado local se esgotavam, a pesca ou as frutas e raízes, por exemplo, eles se mudavam. Olha aí uma pintura, o nome dessa pintura é pintura rupestre. Vamos ler?
E marcar também, que é importante. Pinturas rupestres. São representações artísticas da pré-história em tetos e paredes de cavernas. Essa pintura do período paleolítico foi descoberta na rocha de Brimbimeka, localizada na Índia. Depois de muito tempo, surgiram as primeiras atividades de agricultura e de criação de animais. Isso ocorreu há pelo menos 10.000 anos, já no Neolítico, período que se seguiu ao Paleolítico. Segundo pesquisas recentes, as primeiras formas de agricultura ocorreram perto das moradias e dos rios. As terras próximas aos rios eram férteis e não tinham de ser desmatadas. Continuando a marcar, toda essa página. Tinha início, então, o processo de sedentarização. Isso quer dizer que, ao contrário do que ocorria antes, os grupos humanos não tinham mais de se deslocar constantemente em busca de alimentos. Eles passaram a se fixar em um único local, no qual plantavam e criavam animais para seu sustento, tornando-se sedentários, ou seja, eles ficaram no mesmo local, né? Neolítico, sedentarização e técnicas. Vamos ver aí a técnica no período Neolítico? No período Neolítico, os grupos humanos desenvolveram técnicas de polimento de pedras para fabricar instrumentos e também a prática de cerâmica. Vamos lá no finalzinho da página 25, vamos ler sobre isso? No período Neolítico, os grupos humanos desenvolveram técnicas aprimoradas de polimento de pedras para fabricar instrumentos. Por isso, esse período também é chamado de Idade da Pedra Polida. Além disso, desenvolveram-se a tecelagem, fabricação de tecidos em especial com fibras vegetais, e as técnicas para moer grãos, entre outras novidades. Alguns historiadores dizem que até mesmo a roda foi inventada nesse período. Aí do lado está escrito polimento, que era uma técnica que permitia tornar mais liso um fragmento de rocha. Página 26. Vamos lá na página 26? Lá em cima, vamos marcar, né? No fim do período Neolítico, que está a chamada Idade dos Metais, em que os seres humanos criaram técnicas para lidar com metais como cobre, bronze e ferro, e assim fabricar instrumentos com esses materiais. Olha aí a foto dos instrumentos. E vamos falar um pouquinho sobre a cerâmica. Cerâmica foi no período Neolítico, marcando em quinto ano. Também que os grupos humanos desenvolveram a prática da cerâmica. Objetos de cerâmica passaram a ser fabricados para a preparação de alimentos, alguns tipos de panelas para seu consumo, copos, pratos e tigelas, e para seu armazenamento, jarros e vasos. Desse modo, é comum que os historiadores destaquem a relação existente entre a produção de cerâmica e o desenvolvimento da agricultura. Aí, essa figura é um pedacinho de vaso de cerâmica feito no período Neolítico. Esse vaso foi descoberto na Turquia. Desenvolver objetos de cerâmica é algo complexo e demorado. A escolha e a preparação da argila, a modelagem do objeto, sua secagem e decoração constituem passos de um processo longo que era, em geral, realizado por mulheres. Quinto ano, nós vamos parar por aqui. Tem aí um desafio e acredito que vocês consigam fazer, ok? Olha só, o desafio é assim, ó. Observe a cena pintada no pedaço de vaso de cerâmica, que é essa cena aí na parte de cima. Apresentado acima, feito no período Neolítico. Que atividade presente entre os grupos humanos, tanto no Paleolítico como no Neolítico, foi representada nessa cena? Ah, é um desafio. Vamos fazer, não esqueçam, ok? Então, vamos parar por aqui. Hoje nós estudamos a unidade 2, da página 22 até a página 26, grupos humanos da pré-história, ok? Na apostila 1, unidade 2. Bons estudos e até a próxima. Leiam bastante.